Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Dilma Rousseff entrega unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Bauru. E mais, novo plano de transporte público deve tornar linhas de ônibus mais rápidas. Marco Civil da Internet é aprovado por deputados. Já está aberta a campanha do Agasalho 2014. No último dia 25 de março, a presidente Dilma esteve em Bauru para a entrega de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje é um dia para lá de especial para Dona Maria de Fátima. Ela recebeu a chave de seu apartamento das mãos da presidente do Brasil. Foi muito emocionante, muito. Assim, além de receber a chave, eu tive uma surpresa muito grande, né, de receber o apartamento. Dona Maria de Fátima agora é a dona do apartamento 1712 e comemora em dose dupla, pois foi sorteada com um imóvel já mobiliado. Esse foi uma surpresa mesmo. Esconderam de mim muito, mas foi bom. E foi muito bom, muito emocionante. Eu não tenho palavra para agradecer tudo que eu recebi hoje. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do governo federal, lançado pelo então presidente Lula em 2009. E Dilma Rousseff veio a Bauru para a entrega simbólica das chaves de 944 moradias do programa. 560 unidades são do residencial Água da Grama, no Jardim Nova Esperança, e 384 do residencial Três Américas 2, no bairro Bauru 16. Na cerimônia estiveram presentes Rodrigo Agostinho, o prefeito de Bauru, o ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, e outras autoridades. Dilma Rousseff esteve na cidade pela última vez em 2010, quando estava em período de campanha eleitoral. Queria saudar cada um dos moradores dos residenciais Água da Grama e Três América 2. Mas então eu estou muito feliz de ser a primeira presidenta do período democrático a estar aqui em Bauru. Todos nós aqui sabemos que cada um de nós escolhe, a vida faz a gente escolher alguma das datas em que a gente nunca vai esquecer dessa data. Exemplo. Quando a gente casa, muitas vezes quando é um casamento feliz, a gente nunca vai esquecer a data do casamento. As mães e as mulheres sabem que quando nasce um filho, é também uma data que a gente não esquece. Por isso, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui hoje vão olhar para essas casas e enxergar muito mais que paredes, janelas, vão enxergar muito mais do que a copa, a cozinha, o quarto, os quartos, vão enxergar dignidade, esperança, felicidade, vão enxergar um lugar literalmente para viver, e viver é criar os filhos, é criar a família, é receber os amigos, é trabalhar, é estudar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, garantindo para todas as pessoas desses dois residenciais a chave da casa própria. Por isso, eu quero dizer que hoje é um dia especial, sim, e é um dia também especial para o governo. O governo contribui com o quê? O governo contribui ao dar oportunidades para as pessoas. Um governo, o que ele faz? Ele tem de ajudar. Como que ele ajuda? Dando oportunidade.
A casa é uma oportunidade. Agora, quem faz a casa, quem faz a felicidade da casa, quem faz o esforço da casa, quem corre atrás, quem rala bastante, é o povo desse país. Por isso, eu estou aqui muito feliz, porque eu sei que eu estou aqui junto com pessoas lutadoras, batalhadoras e trabalhadoras. E sei que essa casa é o começo de um caminho melhor. Primeira presidente eleita pelo voto direto a visitar Bauru, Dilma Rousseff saudou os moradores do residencial Água da Grama e Três Américas 2 e lembrou que 95% dos valores dos imóveis são pagos com recursos federais. Mas o número pode oscilar, mas em média ele nunca chega a ser superior. Eu vou explicar agora de forma detalhada o cálculo da presidenta. Um apartamento de R$76 mil como valor. O cidadão que vai ser beneficiado, ele tem uma prestação que oscila entre R$25 por mês e R$80 durante 10 anos. Se você fizer um cálculo, você vai chegar à conclusão de que na média, entre o ponto mais alto e o mais baixo das prestações, você vai ter em média o cidadão pagando em torno de 3, 4, 5, 6 mil reais, talvez no máximo. O que significa que dos 76, 71 é o governo federal que paga. Então ele não é um número exato, porque varia da renda de família para família. Mas na essência é um imóvel praticamente entregue pelo governo federal para o cidadão poder ter sua casa própria. Quando a 10ª edição do programa Minha Casa Minha Vida deve ser inaugurado aqui em Bauru, né? Que agora essa foi a 9ª, né? Foi a 8ª e a 9ª, a 10ª já tem data, porque é o mês de abril, é o Residencial Santana, que já está com as obras praticamente concluídas. Nós já temos toda a demanda, estamos fazendo o tratamento do banco de dados. E concluindo isso, pelo menos 70% estando aprovados pela Caixa, nós já vamos marcar a data da entrega, que deve ser no mês de abril. E uma última pergunta, como a vinda da presidente para cá foi articulada? Foi com muito jogo de cintura. Você precisa ter muita, realmente, mobilidade para você fazer esse movimento. Nós tivemos um movimento desde 2009, quando o programa começou, e em vários momentos ela teve quase para estar na cidade, né? Mas esse é um momento que está muito no auge, então foi mais fácil, porque além dessa entrega, que vai ser a 10ª, e nós vamos estar aí caminhando para 3.200 unidades, nós temos ainda o sorteio de pelo menos outras 2.000, que eu espero estar podendo fazer em maio. Então, realmente, São Paulo é uma das cidades que mais tem construído e o município de Bauru tem um destaque nesse contexto do Minha Casa Minha Vida Nacional. Então, ajudou a arrematar para trazer a Dilma para cá. Os 944 imóveis entregues receberam 58 milhões e 500 mil reais de investimentos. Em Bauru, o público-alvo do Minha Casa Minha Vida são famílias com renda de até R$ 1.600. O superintendente da Caixa Econômica Federal de Bauru alerta que os novos beneficiários devem ficar atentos a algumas normas do programa. O principal delas é não vender, não locar, né? A pessoa que fizer isso vai perder o seu imóvel, nós vamos retomá-lo e vamos passar para outra pessoa ser beneficiada. Então essa seria a principal regra. E as pessoas que souberem de alguém que vendeu ou que locou, podem entrar em contato com a Caixa através do 0800 721 6268 e registrar, para que a gente tome as providências cabíveis. A campanha da fraternidade, realizada todo ano pela Igreja Católica no Brasil, traz como tema em 2014 a fraternidade e o tráfico humano. A campanha da fraternidade é um momento que a Igreja Católica ela se manifesta na ação social, fraternidade. Ela nasceu no Rio Grande do Norte, né, na cidade de Nísia Floresta, e Dom Helder Câmara trouxe em 1964. Portanto, nós estamos fazendo 50 anos, né, um jubileu de ouro da campanha da fraternidade. E qual que é o objetivo da campanha? O objetivo da campanha da fraternidade é suscitar na comunidade o debate, né, fazer com que a comunidade receba, debata o tema proposto para cada ano, né, e busque a transformação. E ela acontece no período da quaresma, né? Por que exatamente nesse momento? Para nós católicos, né, a quaresma representa um momento de parada. Nós paramos, fazemos uma reflexão interna, uma reavaliação pessoal e é um momento de buscar a transformação. Então é um momento propício para que seja colocado um tema, seja debatido, né, e para que a gente busque realmente a transformação como um gesto concreto.
qual que é o tema da campanha desse ano e como que ele é escolhido, por quê? Fraternidade e tráfico humano, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí quando a gente pensa nesse tema, né, parece que está tão distante. Ela vem falar em 4 eixos, né? O eixo do trabalho escravo, né? O eixo das pessoas que são traficadas para a retirada de órgãos humanos, das pessoas que são traficadas para a sexualidade, né? Para trabalharem no sexo, e as crianças, né, que são também traficadas, né, e que causam uma dor muito grande para a família e para a sociedade. E o porquê, né, desse tema, como que surge? Isso surge dentro das comunidades católicas, né, que começam a avaliar tudo o que está acontecendo na sociedade, e isso vem sendo pedido há muito tempo. E acredito que a igreja está sendo muito corajosa, né? Porque a gente trabalha com um crime altamente organizado e vem chamar a atenção de toda a sociedade. E a campanha segue até quando? Ela é durante 40 dias, por isso é campanha, tem princípio, meio e fim, né? Mas ela é só o tempo forte. A partir daí é que começam os gestos concretos. E aí, a partir daí que a gente começa a cobrar das nossas autoridades políticas públicas de combate a isso, né, políticas públicas de proteção, né, a essas vítimas desse problema, e para que nós, enquanto sociedade, também possamos nos proteger e também denunciar. O novo plano de transporte coletivo de Bauru foi apresentado pela Endurbe no último dia 20 de março. O estudo propõe mudanças em 24 linhas, o que deve diminuir o tempo de espera dos passageiros. Isso, a última remodelagem que foi feita já tem mais de 10 anos. De lá para cá a cidade cresceu muito, as demandas mudaram muito e a gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande hoje com a queda de passageiros e com o aumento da frota de veículos particulares. Então, nada mais propício do que esse momento para fazer essa remodelagem. E quem realizou esse estudo e desde quando ele vem sendo feito? A contratação ela começou a partir de 2012, a empresa foi contratada efetivamente em 2013, os trabalhos começaram por volta de março e foram finalizados agora em janeiro. De janeiro até o momento a gente passou por revisões desse trabalho, que é um trabalho muito complexo. A empresa é uma empresa de São Paulo, Oficina Consultores, que já realizou trabalhos em cidades grandes, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. Quais foram os principais apontamentos feitos por essa empresa com relação ao transporte coletivo aqui da cidade? Isso, eles apontaram que a rede que a gente tem hoje ela é bastante equilibrada, né? Ela consegue atender de uma maneira satisfatória grande parte da população, só que a gente tem vários vícios nessa rede. Assim, a gente tem linhas que tem uma parte muito carregada, outra parte muito vazia, então tem aquela impressão que a pessoa que está na rua ela olha um ônibus que está muito cheio e de repente passa outro muito vazio. Ela falou, pô, vamos distribuir melhor esses ônibus, né? E o que ela nos confirmou é isso, que de fato isso acontece, que existem muitas linhas sobrecarregadas, trechos muito vazios. Para a elaboração desse plano, os usuários do transporte coletivo foram consultados também, né, para a detecção de problemas. Quais foram as principais queixas apontadas pelos usuários? Isso, foram feitas mais de 1.200 entrevistas em rua. Essa entrevista ela tem desde uma parte espontânea, que a pessoa fala à vontade, uma parte induzida, que a pessoa responde algumas perguntas já direcionadas. Entre os principais problemas, recorrente em qualquer cidade do Brasil isso vai acontecer, é tempo de espera, lotação e o preço da tarifa, né? Só que ao mesmo tempo que esse tipo de pesquisa é feito, também é feita uma pesquisa operacional, né? Não adianta a pessoa vir para mim e falar, olha, o ônibus está lotado, mas lotado quanto? Quantas pessoas tinham dentro do ônibus? Né? Se o ônibus ele tem 30 lugares e tem uma pessoa em pé, aquela pessoa que está em pé, para ela está lotado. Então também foi feita uma pesquisa operacional, que mostrou qual que é o grau de lotação dos nossos ônibus, né? Enquanto, por exemplo, mais da metade das pessoas falaram que estava lotado, só 10% das viagens de fato, no pico da manhã, estão lotadas. Então é sempre feito um contraponto assim, entre a pesquisa de imagem e a pesquisa operacional. Quando que a aplicação desse plano ele vai acontecer e quanto que vai custar? A aplicação dele tem projetos de curto prazo até projetos de médio prazo, né? A gente já vai esse ano implantar a rede de final de semana, que é uma rede diferenciada para os atendimentos especiais, né? A pessoa não quer mais ir para o trabalho no domingo, ela quer ter um lazer. A gente vai já implantar essa rede, vamos iniciar o projeto dos terminais de ônibus e corredores já a partir do meio do ano.
Agora, a rede total, ela vai começar a ser implantada a partir do ano que vem. A nossa ideia não é virar da noite para o dia com uma rede nova, até porque isso é impossível, é muito arriscado, né? A gente corre o risco de perder um projeto de mais de um ano por conta de um dia mal operacionalizado. Então, a nossa ideia é, a partir do ano que vem, começar a implantar essa rede. Quando o plano for executado, quais mudanças vocês esperam que sejam visíveis e efetivas no transporte coletivo? Isso, nós vamos ter linhas mais rápidas. Hoje a gente tem linhas que têm uma extensão média aí de 28 km entre ida e volta, que é muita coisa. A gente precisa de 4 ônibus, 5 ônibus para aquele município que está no ponto, ele conseguir ver vários ônibus na linha, né? Então, tendo linhas mais rápidas, a gente consegue, com menos carros, ofertar mais viagens. Então, a pessoa passa a ter a impressão de que tem mais ônibus rodando. Enquanto que não, a gente está com uma frota normatizada, só que ela consegue fazer mais viagens. Então, isso para o município é muito bom. O FIB Notícias vai para um rápido intervalo e volta já para falar sobre a aprovação de uma lei que vai regulamentar o uso da internet no Brasil. Usare Arte, produtos de moda e decoração desenvolvidos em parceria com artistas plásticos, designers e pintores. Acesse www.usarearte.com.br e conheça as obras do artista bauruense Fino Marques. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. O Marco Civil da Internet foi aprovado na Câmara dos Deputados na noite de 25 de março. O projeto de lei está em tramitação no Congresso desde 2011. O Marco Civil da Internet ele é considerado a grande constituição da internet, ou seja, ele vai regulamentar os direitos e deveres dos usuários de internet. Em todo o mundo já existem marcos civis que regulamentam essas relações e que trazem mais direitos aos consumidores e aos usuários de internet. O Brasil nós não temos nada específico e estamos avançando agora com o projeto de lei 2126 de 2011, que vem a trazer uma série de garantias aos usuários e principalmente estabelecer obrigações aos provedores de acesso e que oferecem serviços por meio da rede de computadores. Alguns pontos desse projeto de lei foram bastante polêmicos, como o de neutralidade da rede. Explica para a gente do que se trata e como que fica agora que foi aprovado. Hoje em dia, alguns provedores de acesso acabavam por fazer uma distinção de conteúdo, de velocidade, de acordo com o que o usuário acessava. Então, por exemplo, se o usuário acessasse o Skype, que é um programa de comunicação via internet, esse provedor diminuía a velocidade de internet dele, fazendo com que a conexão ficasse ruim, obrigando o consumidor a usar a telefonia convencional. A partir do Marco Civil, essa prática está prejudicada por conta da garantia da neutralidade da rede, ou seja, os provedores não podem mais diminuir a velocidade do usuário com base no conteúdo que ele está acessando. Nós tivemos alguns episódios de exposição de fotos de artistas e acabaram movimentando também um pouco a discussão em torno do Marco Civil da Internet. Então, como que fica a questão da privacidade e proteção de dados pessoais a partir de agora? Realmente, essa era uma lacuna. A Constituição Federal ela garante a privacidade do cidadão
e assegura a indenização por dano moral ou material. Mas nós não tínhamos uma lei que regulamentasse a Constituição Federal. O Marco Civil ele traz uma série de garantias em relação à privacidade do cidadão. A principal é que as empresas que manipulam dados pessoais estão proibidas de utilizar esses dados para outras finalidades pelos quais eles foram coletados. Então, o cidadão agora tem o direito de controlar os seus dados, deve ser avisado quais dados estão sendo coletados e um direito incrível que o Marco Civil traz, que é a possibilidade de você requerer a exclusão dos seus dados de qualquer provedor de serviço, Facebook, Twitter e assim por diante. Saiu, você pode requerer que todos os seus dados sejam deletados. Isso é previsão expressa do Marco Civil da internet. Com relação ao marco, queria que você falasse um pouquinho quais são os direitos dos usuários que estão consolidados agora com esse marco. São vários direitos dos usuários que usam a internet. O usuário agora vai ter uma privacidade muito maior. As empresas que prestam serviços de e-commerce e redes sociais vão ter que adaptar os seus sistemas para atender a questão da privacidade. Esse é o principal direito que o Marco Civil traz. O usuário agora também tem o direito de neutralidade da rede, o que vai melhorar, com certeza, o seu tráfego, a sua velocidade, fazendo com que ele não sofra com aquela conexão lenta. Esse é o propósito do Marco Civil da internet. Mas, principalmente, o usuário que foi vítima de um crime eletrônico, de um crime digital, agora nós temos um procedimento claro pelo qual ele pode pedir os dados para identificar a autoria dessa pessoa anônima que o difamou ou praticou um crime na internet. Então, esses são os principais direitos que o Marco Civil vem a trazer a todos os cidadãos e consumidores de internet no Brasil. Essa discussão vem vindo desde 2009, né? E está em tramitação no Congresso Nacional desde 2011, aprovado agora por uma das casas em 2014. Queria que você falasse um pouquinho por que a demora para acontecer essa primeira aprovação. Existiam umas discussões grandes em relação a diversos segmentos que se organizaram para tentar defender os seus aspectos em relação ao Marco Civil. Ele começou lá em 2009, foi uma consulta pública, todos puderam participar em relação a essa consulta pública e depois ele ingressou no Congresso Nacional por meio de um projeto de lei de iniciativa do Executivo. A própria presidente fez essa propositura do Marco Civil. Ele demorou, teve mais de 6, 7 adiamentos, justamente porque inúmeras empresas tentaram caracterizar um Marco Civil que não as prejudicasse, sobretudo as empresas de telecomunicações que estavam muito preocupadas com a neutralidade da rede, porque isso interfere diretamente no modelo de negócios que elas desenvolvem hoje. Então, essa disputa acabou por prorrogar esse trâmite do Marco Civil. Outras pessoas interessadas em direitos autorais também tentaram colocar artigos possibilitando a remoção de conteúdos com a simples notificação da internet, e isso fez com que essa discussão demorasse um pouco mais, mas, enfim, recentemente esse conteúdo, o Marco Civil, o texto foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado também para a sua votação. Muitas pessoas, quando se fala em regulamentação, pensam em censura. Às vezes até pessoas que não são interessadas na aprovação desse projeto de lei. Queria que você falasse um pouquinho, regulamentação e censura. Como você enxerga a aprovação desse marco regulatório? Não há de se falar em censura, né? Realmente existe essa associação, mas essa regulamentação ela não vem no sentido de censurar, mas efetivamente de garantir direitos ao cidadão. Qual a garantia hoje que um cidadão tem de que não está sendo monitorado, de que suas pesquisas, de que suas conversas não estão sendo armazenadas e utilizadas para marketing direcionado ou para alimentar bancos de dados de empresas? Nenhuma. E o Marco Civil, então, ele vem a regulamentar, mas a prever garantias e princípios para a disciplina do uso da internet. Ou seja, é uma regulamentação, sim, mas que visa evitar, não tem nada a ver, não guarda nenhuma relação com censura, mas que vem garantir direitos e garantias de todos os cidadãos, copiando, espelhando-se no que já é realidade em todo o mundo, em vários países do mundo. A aprovação do Marco Civil da Internet pela Câmara dos Deputados é apenas uma das etapas pela qual o projeto de lei tem que passar. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma, para aí sim entrar em vigor. Está aberta a campanha do Agasalho 2014. Veja como você pode ajudar. Olha, nós fazemos assim, as pessoas podem ligar para nós, aqui na Secretaria do Bem-Estar Social, como também nos pontos que serão colocados para arrecadar. Normalmente os supermercados, os nossos parceiros, as escolas, as próprias secretarias. Então as pessoas podem estar participando desta forma. Ocorre muita gincana nas escolas, Nós temos aí grandes participantes, Vocês também da FIB são participantes da campanha. Então é importante porque o Bauru é uma cidade extremamente solidária, nós fechamos
2013, com mais de 152 mil peças arrecadadas, a população tomou uma consciência grande em razão de roupas muito boas. Isso é importante porque é o espírito de solidariedade que acaba sendo o principal motivo da campanha, né? Porque quando chega e outra, simultaneamente, quando nós recebemos as roupas, nós já vamos redistribuindo. Foram mais de 43 bairros, né, de vulnerabilidade que nós conseguimos atender. Então foi assim, esse espírito solidário faz uma movimentação importante e no dia de arrecadação, o Tiro de Guerra faz um trabalho excepcional, né, que são jovens atiradores que vão pessoalmente junto conosco nas portas das residências. Então, é uma campanha que acontece todos os anos para ressaltar o espírito solidário da cidade. Helena, as empresas também podem ajudar, né? Sem dúvida. Geralmente, o comércio, a indústria, eles acabam sendo grandes parceiros e acabam doando cobertores, né? As empresas acabam reunindo seus funcionários e fazendo doação de cobertores. Acaba sendo um momento muito importante. Os bancos, né, acabam propiciando que as pessoas possam receber roupas de boa qualidade, cobertores de boa qualidade. Isso tudo faz com que a campanha seja sempre um sucesso desde 2009. Nós estamos agora no começo do outono. Por que é importante que as pessoas já façam suas doações? Porque nós fazemos uma distribuição simultânea, conforme nós vamos recebendo. Então, quando chega de fato o frio, as pessoas já estão com as suas roupas resguardadas, é melhor para a saúde, não passam frio. E o bauruense já percebeu isso, né? Então, acaba sendo feito uma campanha prévia ao frio. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão e opinião. Basta enviar um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.